Flash IPS, Programa de Informação do Instituto Politécnico de Setúbal. Realização: estudantes de jornalismo radiofónico do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação. Esta semana, o Flash IPS revela os planos de contenção e contingência do Centro Hospitalar de Setúbal. Damos a conhecer o relato de Ana Teles, médica no Centro de Saúde do Barreiro, que relata as dificuldades enfrentadas. É muito difícil comunicar isto aos doentes, porque é uma população que está relativamente dispersa. Continuamos ainda a acompanhar os desenvolvimentos do coronavírus. O surgimento do Covid-19 obrigou os hospitais a tomarem medidas e mudanças no funcionamento dos serviços de saúde. O Centro Hospitalar de Setúbal não foi exceção. Os planos de contingência e contenção são dois passos importantes para o combate ao coronavírus. Carlos Carvalho, médico, coordenador de equipa de gestão de altas e adjunto da direção clínica do Centro Hospitalar de Setúbal, explica o procedimento dos planos. Alguns por meados de fevereiro há uma primeira deliberação da Direção-Geral de Saúde, em que todos os hospitais que tinham que criar o seu plano de contingência interno, e depois dentro dos hospitais cada serviço tinha que criar o seu plano de contingência específico para permitir identificar quais as atividades essenciais. Têm surgido doentes confirmados ou com suspeita de infecção e, por isso, foi necessário criar 2 unidades de cuidados intensivos para diferentes diagnósticos. Neste momento temos a funcionar 2 unidades quase de cuidados intensivos, uma a normal, aquela que existe, que o Centro Hospitalar possui em condições normais, a funcionar para doentes não Covid, e temos uma outra unidade de cuidados intensivos para doente crítico com diagnóstico já confirmado ou com suspeita clínica de infecção pelo coronavírus. Portanto, apesar de haver uma reconversão do serviço de urgência e o mesmo estar a funcionar para outras situações, a população sente receio de se dirigir a esta unidade. As pessoas evitam vir ao hospital. Aliás, eu tenho doentes meus, eu tenho uma consulta de doença crónica e tenho muitos doentes meus que me abordam, que, por exemplo, telefonicamente ou por mail, querer ter dúvidas e sempre manifestando o grande receio de vir ao hospital. O medo provocado pelo Covid-19 tem impedido as pessoas de recorrerem ao hospital, fazendo com que o futuro seja uma preocupação para os profissionais de saúde. O não recurso ao hospital a tempo, a horas, de uma forma em que o doente evita, como uma doença crónica, ou mesmo uma doença aguda, que evita recorrer aos cuidados de saúde com receio da situação causada pelo Covid, poderá ter algum impacto, não é? Apesar dos constrangimentos, o Centro Hospitalar de Setúbal tem todas as medidas para um pior cenário. Todos os dias é atualizado o registro do coronavírus através do boletim da Direção-Geral de Saúde. O número de casos confirmados aumentaram para 21.379, registram-se 762 mortes e 917 recuperaram. Existem 1.172 internados e 213 nos cuidados intensivos. Na conferência de imprensa da Direção-Geral de Saúde, a diretora Graça Freitas esclarece as questões da celebração do 25 de Abril. O próprio Parlamento tomou todas as medidas necessárias e suficientes para cumprir as regras que estão estabelecidas para eventos deste tipo. Graça Freitas afirma que estão a ser tomadas medidas para evitar o contágio do vírus num hostel em Lisboa, onde vivem dezenas de refugiados. Neste momento estão realojadas, obviamente as instalações estão a ser alvo de um processo de descontaminação, desinfecção, de limpeza, independentemente de quantas pessoas vão para lá voltar ou não. Em relação às medidas de contingência tomadas para os refugiados da base aérea da OTA, a Diretora-Geral da Saúde diz que estão a ser controladas todas as pessoas que não foram realojadas. Estas pessoas, quando estão a ser realojadas na OTA, já estão a ser realojadas com os devidos cuidados. Nós já sabemos quem são os positivos, quem é que está ainda a aguardar teste e quem são os negativos, por enquanto, pelo menos, mas que estavam expostos. Portanto, isto não é uma movimentação desordenada para a OTA. É com estes testemunhos que se fica a conhecer os dados de acordo com a Direção-Geral de Saúde. Os números internacionais revelam que a pandemia de Covid-19
alastra agora para o Ocidente e América Latina. Neste momento, os testes positivos para coronavírus contabilizam cerca de 2,5 milhões de casos em todo o mundo. Os Estados Unidos da América ocupam o primeiro lugar na lista de países com mais casos de coronavírus, com quase 800 mil infectados. Segue-se a vizinha Espanha, com mais de 200 mil casos. Itália é o terceiro país com maior número de testes positivos, somando mais de 180 mil casos. O país apresenta a maior taxa de mortalidade por Covid-19, registrando cerca de 24 mil vítimas mortais. Em segundo lugar, Espanha contabiliza mais de 21 mil mortes por coronavírus, seguindo-se França, com cerca de 20 mil baixas. A Alemanha apresenta resultados bastante positivos no combate à pandemia, registrando mais de 95 mil casos de coronavírus recuperados. Apesar do número de mortos, o governo espanhol também apresenta um balanço positivo face ao Covid-19, com mais de 82 mil pacientes curados. A China, ponto de origem da pandemia, contabiliza cerca de 77 mil casos de recuperação face ao coronavírus. Como forma de minimizar os impactos da epidemia que vivemos, foram instalados planos de contingência em todos os centros de saúde do país. Ana Teles, médica no Centro de Saúde do Barreiro, conta de que forma foram intensificadas as medidas de prevenção e contenção na Unidade de Saúde Familiar Santo António. Para já temos um controle logo na entrada dos doentes. Só fazemos consulta presencial em situações muito específicas. Pronto, essas pessoas entram e têm salas de espera próprias. Por exemplo, as grávidas. E temos, a maior parte de nós, adquirimos viseiras e aqueles fatos cirúrgicos que vão para lavar todos os dias. Mais coisas. Temos, por exemplo, estabelecemos rotinas diferentes de limpeza. Por exemplo, aquela desinfecção dos teclados dos computadores, dos puxadores das portas, das bancadas, dos balcões, é pelo menos 2 vezes por dia. Nas redes sociais têm sido partilhadas as opiniões de pessoas que não concordam com o estado de emergência que vivemos no nosso país. Apesar da contestação, Ana Teles afirma que os utentes reagiram de forma pacífica às novas medidas e têm cumprido com tudo o que lhes é pedido. É muito difícil comunicar isto aos doentes, porque é uma população que está relativamente dispersa, a nossa população, e penso que qualquer centro de saúde é um pouco assim. Mas concordo que sim, que é difícil, mas eu acho que é um bocadinho como as pessoas hoje em dia vão à farmácia, chegam lá, veem as regras novas, ok, não sabiam, ficam a saber. Alguns dizem, eu já estava à espera do telefonema porque já tinha visto que agora ia ser por telefone, mas em geral as pessoas têm aceitado bem e compreendem que o facto de não entrarem fisicamente também está a proteger. Todas estas medidas obrigaram um esforço por parte dos profissionais para que se adaptassem a novas plataformas digitais com as quais não estavam habituados a trabalhar. Teve sobretudo um impacto logístico, sim, e outro tipo de gestão, mais computador, mais telefone, mais plataformas. Para já, não está previsto que esta unidade de saúde familiar se torne um centro de rastreio ao vírus, ficando essa tarefa encarregue para as áreas designadas para o Covid. O que está recomendado é que quem desenvolve sintomas contacte a linha de saúde 24. E a linha de saúde 24 deve encaminhar os doentes sintomáticos, portanto os casos suspeitos, que é assim que se chamam, para um local que se chama ADC. As ADCs são as áreas designadas para a Covid. Se surgir um doente com queixas sugestivas de Covid no centro de saúde, também é encaminhado para lá, portanto não é observado no centro de saúde. Digamos assim, há 4 maneiras de chegar à ADC: pela linha de saúde 24, enviado pelo centro de saúde, indo diretamente lá, ou enviado do hospital para a ADC da comunidade, porque há 2 tipos de ADCs, a ADC da comunidade e a ADC da urgência, digamos, hospitalar. Existem mais de 100 áreas designadas para o Covid por todo o país. Este circuito torna-se assim uma forma de prevenir a propagação do vírus, assegurando de forma mais eficaz a segurança dos utentes e respectivos trabalhadores. António Costa voltou a falar na construção do aeroporto internacional na Margem Sul, mostrando uma opinião semelhante à do autarca do Montijo. O primeiro-ministro realça a importância de um novo aeroporto, garantindo que o governo está a trabalhar em conjunto com as autarquias, de forma a minimizar os impactos ambientais.
Nuno Canta, presidente da Câmara do Montijo, vê com agrado as decorações de costa e considera que este investimento será uma mais-valia para a região e para o país. As declarações de António Costa foram, no geral, bem recebidas pelos autarcas da região, que consideram a construção do aeroporto como uma mais-valia para a economia nacional. Depois da administração da Herdade da Comporta ter avisado os agricultores acerca de uma eventual falha de água, a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal avança com um apelo. Esta entidade afirma que é a Herdade a responsável e, por isso, exige que a administração garanta o abastecimento de água para a campanha de 2020. Apela ainda aos responsáveis, ao Governo e à Assembleia da República que seja garantida a sobrevivência económica das produções nacionais. Mesmo em tempo de quarentena e distanciamento social, existe quem nunca se esqueça da importância da arte e da cultura. Nos últimos 2 meses, têm sido disponibilizadas pela internet visitas virtuais a vários museus. Setúbal viu as 4 candidaturas às 7 maravilhas da cultura popular serem aprovadas pelo Conselho Científico da iniciativa. Na categoria Festas e Feiras vai a concurso a Feira de Santiago, a Artefactos, concorre o Chapéu Descarregador de Peixe, a Procissões e Romarias a Festa de Nossa Senhora do Rosário de Troia. A Linda da Arrábida concorre na categoria Lendas e Mitos. Numa próxima fase serão escolhidos 3 patrimónios em cada categoria e os resultados deverão ser conhecidos no final de abril. Desta forma, a Câmara Municipal pretende valorizar as tradições do concelho. Mesmo em tempo de quarentena e distanciamento social, existe quem nunca se esqueça da importância da arte e da cultura. Nos últimos 2 meses, têm sido disponibilizadas pela internet visitas virtuais a vários museus. Luís Raposo, presidente do Conselho Internacional de Museus na Europa, diz que nada pode substituir o calor da relação que se estabelece entre quem frequenta museus e as obras de arte que neles se podem sentir. Confrontado com uma realidade que impossibilita essas visitas, o arqueólogo diz ser positivo poderem ser utilizadas as plataformas digitais disponíveis para se continuar a ligar as pessoas à cultura. No entanto, refere também que não se pode criar um precedente e fazer com os museus o que já se faz com a música, fazendo uma alusão à pirataria. Afirmando fazer parte de uma ideologia conservadora, o presidente do ICOM questiona se poderão existir museus virtuais sem possuírem material físico ou se deverão ser chamados apenas de arquivos digitais. Luís Raposo conclui que, quanto mais o digital se disseminar, mais o lugar dos museus enquanto reservas do autêntico e necessariamente material há de ser valorizado. Para além da possível visita a 360 graus no site de museus conceituados como o Calouste Gulbenkian, sugerimos também, no site Museus de Portugal, uma visita em 3D às galerias romanas da Rua de Prata. Estão já disponíveis na internet dezenas de museus para visitar em Portugal. Se há uns meses a desculpa era a distância e o tempo perdido para chegar a um espaço cultural, podemos agora fazê-lo no sofá. Na próxima semana, o Flash IPS relata a situação dos transportes de Setúbal-Lisboa e do Porto de Setúbal. Ouvimos ainda quais os comportamentos e medidas adotadas na empresa Auchan. Continuaremos a acompanhar o desenvolvimento do coronavírus, atualizando todos os dados.